O professor do atendimento educacional especializado, ele precisa trabalhar alguma coisa específica com o aluno do ponto de vista, vamos pensar, desenvolvimental. Por exemplo, o aluno tem alguma barreira na comunicação, ele está tentando, no atendimento educacional especializado, está sendo trabalhado algum recurso, às vezes pode ser comunicação alternativa, algum recurso de prancha, para vencer essa barreira na comunicação. E tem atividades para alcançar isso, ok? E essas atividades dentro do atendimento educacional especializado. E aí, se o aluno não faz atividade, quer dizer que a adaptação não está funcionando, porque a gente precisa adaptar a atividade. Não adianta você ir lá pegar, vamos pegar um livro aí de atividade para o aluno desenvolver tal coisa. Às vezes o aluno não tem acesso àquilo, precisa ser adaptado, tá? E aí ele não está fazendo. Ele não consegue fazer. Ou ele consegue fazer, só que ele erra frequentemente, gera o mesmo problema que se ele estivesse fazendo uma atividade na aula de matemática lá do professor regente. Ele não consegue fazer, é um problema. Ou ele consegue fazer, mas erra frequentemente. Quer dizer que a atividade não está adequada para o aluno, né? E a atividade adequada para o aluno, ela tem o efeito totalmente oposto da insatisfação. O que acontece? Qual é o princípio? O erro dificulta a aprendizagem. Isso aqui não sou eu que estou falando. É fato, tá? Fato. Isso aqui qualquer pesquisador, profissional sério vai conseguir dizer isso aqui para você sem sombra de dúvida. O erro dificulta a aprendizagem. Isso aqui já foi descoberto há bastante tempo. Só que a gente precisa colocar isso em prática. Mas como? Né? Como descomplicar isso? A solução parte sempre do que o seu aluno sabe fazer e acertar. E olhando assim, você vai falar, Leandro, é isso? Isso é muito fácil. É simples. Fácil falar, não é? É difícil, talvez, de colocar em prática. E é para colocar em prática que a gente está aqui. Né? Eu quero te ajudar a adaptar a atividade na prática. Na prática. Mas é importante a gente entender os conceitos por trás da adaptação. E o que está tornando a adaptação tão complicada assim? Quando a gente entende os princípios, fica muito mais fácil de executar. Muito mais fácil de colocar a mão na massa. E o princípio é exatamente esse. Partir sempre do que o seu aluno sabe fazer e acertar. O seu aluno, com certeza, independente do diagnóstico, independente da disciplina que ele esteja cursando, ele sabe fazer alguma coisa. Leandro, eu sou professor de história. Tá, o que o seu aluno sabe fazer dentro da sua disciplina? Que faz sentido dentro da sua disciplina? O que ele sabe fazer? Você não pode falar que ele não sabe fazer nada. Que alguma coisa ele sabe fazer. E ele sabe, quando eu falo sabe fazer, quer dizer que ele consegue fazer e acertar. Porque fazer e errar é uma coisa, fazer e acertar é outra. E a gente está buscando aqui o acerto. Porque o acerto gera motivação, gera ânimo, gera memória positiva, gera aprendizado. Então, o que ele consegue fazer e acertar dentro da sua disciplina? Mas, Leandro, eu não tenho só esse aluno, eu tenho um monte de outros alunos. Como é que eu vou descobrir isso só desse aluno? Né? É uma coisa que muitos professores de regentes vêm falar com a gente. Eu não tenho só esse aluno, eu tenho um monte de aluno. Eu até quero que ele avance, eu quero que ele progrida, eu quero incluí-lo. Mas eu tenho vários outros alunos. E eu não tenho informação suficiente para responder o que ele consegue fazer e acertar. Né? E é nessa hora que você tem que lembrar que você não está sozinho. A gente está meio a meio dividido com o professor do atendimento educacional especializado. O professor do atendimento educacional especializado, lá na sala de recursos, né, geralmente, ele faz várias avaliações com esse aluno para descobrir justamente o que esse aluno consegue fazer. E ele pode descobrir o que esse aluno consegue fazer não necessariamente dentro da sua disciplina, mas as informações que ele coleta lá podem ser muito úteis para você adaptar atividades aí, tá? A partir dessas informações, você consegue dar um pontapé inicial para entender realmente o seu aluno, para adaptar atividades para ele. Né? E o professor de atendimento educacional especializado da mesma forma. Quanto mais você entende do aluno, quanto mais avaliações você faz com esse aluno, quanto mais você entende de barreiras, de potencialidades, mais você descobre o que ele consegue fazer e acertar. E a partir daí você traça um plano de ação para fazer as adaptações funcionarem. Né? E com essa informação, as adaptações ficam, sim, muito mais simples e muito mais fáceis. E quanto mais informação você tem a respeito do que o seu aluno consegue fazer, mais fácil, por exemplo, fica decidir que tipo de recurso você vai usar. Que tipo de recurso você vai usar? Não é? Eu quero usar tal recurso. Mas por que você vai usar esse recurso? Porque eu acho legal esse recurso. Tudo bem. O aluno vai conseguir fazer?
tem algum histórico, foi feita alguma avaliação anterior, alguém teve alguma experiência com esse aluno usando esse recurso que você está pensando? É a primeira vez que esse aluno vai ver isso? Se for a primeira vez, você tem que estar preparado para entender que isso é uma experiência, né? Que por mais que esse recurso seja maravilhoso e tenha funcionado com vários outros alunos, toda vez que você vai testar uma coisa nova com um aluno, é exatamente isso, é um teste. Porque cada pessoa é única e todo mundo tem a sua individualidade. E uma coisa que pode funcionar muito bem com 100 pessoas pode não funcionar com o seu aluno, né? Mesmo que essas 100 pessoas tenham o mesmo diagnóstico do seu aluno, pode acontecer isso, né? Então é importante a gente ter esse histórico do que já foi trabalhado com ele, o que já fizeram com ele antes, o que ele já conseguia fazer. E a partir daí a gente consegue construir. Se você descobre, por exemplo, o professor de matemática está usando muito o recurso X. Aí, poxa, será que eu posso usar o recurso X na minha disciplina de filosofia? Aí você começa a ter ideia baseado em dados, no que está funcionando para aquela pessoa. E isso ajuda muito, isso faz toda a diferença. Então, lembre-se, mesmo que você esteja numa sala lotada agora, você que tem uma sala lotada e não tem só esse aluno, porque eu sei que você não tem só esse aluno, você tem um monte de aluno. Não parta do zero. Partir do zero é ficar testando, atirando no escuro, né? E você não tem tempo para atirar no escuro, você já tem um monte de coisa para fazer. Então, você não vai descobrir o que o seu aluno consegue fazer e acertar a partir do zero. Você até consegue, só que você não vai ter tempo hábil para fazer isso. E se você arrumar um tempo hábil para fazer isso, está arriscado a você se sobrecarregar e trabalhar além do que o seu corpo aguenta. E a gente não quer que isso aconteça, nem os seus alunos querem que isso aconteça, nem você quer que isso aconteça, não é? A ideia é você buscar informação com quem já teve experiência com esse aluno, não é? Então, se, por exemplo, você descobre que o seu aluno está indo muito bem em matemática, você precisa entender o que está acontecendo lá na sala de matemática. Que recurso que eles estão usando, para você aplicar na sua aula também. Se o seu aluno está indo muito bem lá na sala de recursos, mas ele está indo muito mal na sua aula de língua portuguesa, o que está acontecendo lá nessa sala de recursos? O que está acontecendo na sala do que o aluno está indo muito bem? Que recurso que ele está usando? Aí, essa dica parece muito boba, parece muito simples, mas pouquíssimas pessoas implementam. E quem implementa consegue um atalho, consegue ganhar uma velocidade, consegue descomplicar e muito o processo de adaptação de atividade. Porque ao invés dele ficar testando no escuro e não alcançando o resultado esperado, se frustrando, porque o erro dificulta a aprendizagem do aluno e a nossa também, né? Então, ao invés de você ficar se frustrando constantemente, você usa o que está dando certo para aquela pessoa, naquele ambiente, dentro dessa realidade. E aí você pode até descobrir que em outra aula ele está usando um recurso que você nem sabia que tinha na escola, por exemplo, né? E consegue sim encurtar e muito esse processo de adaptação, porque a adaptação de atividade é formato, é recurso.